A equipe do NTSul veio até Porto Alegre acompanhar a recepção ao Dr. Gilberto e a equipe dele, que chegou ao Rio Grande do Sul na última terça-feira. Boa tarde, Dr. Gilberto. Boa tarde. Nós vamos conversar um pouquinho com ele, informalmente, para a gente conhecer e mostrar para você, telespectador do NTSul, o que representa essa pesquisa e o que é essa pesquisa. Primeiramente, doutor, eu gostaria que o senhor definisse para nós o que é essa substância que tanto se tem falado, que tanto se tem comentado e que, segundo a sua pesquisa, cura o câncer. Bom, essa substância é bom a gente começar por onde ela já existe. Ela não é nenhuma novidade, porque na realidade você a possui dentro do corpo. Essa substância é fabricada dentro de você para vários mecanismos, porque como o organismo humano é econômico, ele fabrica uma determinada substância que tem várias atividades. Uma delas é para reconhecer células diferenciadas. Então a diferença entre uma célula normal e uma célula diferenciada é que enquanto uma trabalha num sistema aerobicamente, ou seja, com o uso do oxigênio, a outra trabalha anaerobicamente, quer dizer, sem o oxigênio. Fazendo isso, elas têm uma diferença brutal com o subproduto gerado da queima do açúcar e também a sua replicação. Replicação quer dizer multiplicação. Vamos por parte. A célula aeróbica com oxigênio, ela produz 38 unidades de energia, chamada ATP. E a célula que não respira oxigênio produz somente 2 ATP. Ora, veja a diferença, 19 vezes menor. Ela entende que ela está num local, por exemplo, supondo o fígado, diferenciou uma célula no fígado. Ela entende que ela continua sendo uma célula do fígado que tem que continuar trabalhando. Como ela é alta consumidora de energia e baixa produtora de energia, ela usa um recurso, que é se replicar mais vezes. Por isso que o câncer cresce como uma célula normal. Anormal. E o que acontece? O organismo, quando percebe isso, começa a enviar para essa célula mais energia, porque ela é altamente consumidora. E uma das maneiras dele livrar o organismo, ele envia a fosfetanolamina para lá. A fosfetanolamina chega, entra dentro da célula, vai na mitocôndria, que mitocôndria é a caldeira da célula, não está queimando direito, ele entra dentro dela, porque ela está paralisada. E o que acontece? Ela se manifesta, dá um tremor nela, assim, como se fosse um tremor. Ela se manifesta e entra num processo chamado, é importante observar, caspase. Quando ela gera caspase, é o sinal dela de suicídio, que ela tem que se morrer, porque é chamado apoptose, que é morte programada. Então ela entra em apoptose. Aí o sistema imunológico identifica, vai lá e destrói ela. É por tudo isso que o senhor declara que esse remédio não tem um efeito paliativo, ele é curativo? Exatamente, porque ele não vai melhorar as condições do tumor ou do paciente. Ou eles terminam ou não. E até agora nós não conseguimos ver célula que não cede. Atento a um detalhe. Lembre-se que nós falamos que a pessoa tem que ter o sistema imunológico intacto. Tá? Isso significa o seguinte, que a pessoa tem a condição de si própria defender. Porque marcar a célula, ela vai. Sem sombra de dúvida, não escapa uma que ela não marque.
É válido para todo tipo de câncer? Olha, é uma pergunta capciosa que você fez e, ao mesmo tempo, nós imaginamos que existem milhares de células diferenciadas. Não. A célula que existe, ela é aeróbica ou anaeróbica. Só essas duas. A diferenciação, quem faz, é esse sistema que eu acabei de citar para você. Se é anaeróbica, ela é marcada. Se é aeróbica, a fosfamina nem percebe por ela. Ela faz um trabalho que o organismo, de uma certa maneira, naturalmente já consegue fazer. Exatamente. Ela é uma imitação, ou imitação não, ela é uma complementação do que o organismo faz em você. Como é que o início desse projeto, no momento que o senhor fez essa descoberta, o senhor começou, muitas pessoas já usaram esse medicamento, já teve resultados. O que está travando agora o andamento de todo esse processo para que isso vire um medicamento realmente disponível no mercado? Bom, quando foi iniciado, nós iniciamos com autorização do Ministério da Saúde. Não havia Anvisa. E as necessidades que tinham na época eram diferentes das leis atuais, ou seja, da atualização. Eu diria que falta você ter os dados clínicos disso. Os dados clínicos têm 2 ou 3 fases, que essa não tem mais como a gente fazer, porque não depende de nós, depende de médicos e de hospitais. Quer dizer, é a fase seguinte que já não deveria estar nas nossas mãos. Como isso não foi iniciado, a gente se preocupa, porque chegamos até aí, curou um monte de pessoas, ou muita gente, e o resto, como faz? Se tem que ter uma burocracia para atender a própria Anvisa, necessita fazer dados clínicos. E é exatamente isso que eu acho que é a única coisa que falta no momento. O HCB de Cachoeira do Sul, inclusive, é um hospital que está sendo sondado para que ocorra essa etapa da sua experiência, da sua pesquisa, e por isso até a equipe de Cachoeira do Sul, a provedoria do HCB, a direção do HCB e o próprio prefeito Neron Viegas vieram a Porto Alegre para lhe receber. E existe uma expectativa muito grande, eu acho que também dos gaúchos e todo o Brasil, com relação ao andamento, à conclusão desse projeto para a disponibilização do medicamento, né? Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que existe uma expectativa muito grande, mas você fala como se só os Rio Grande do Sul sofresse dessa situação. Eu acho que não. Eu acho que o mundo sofre. Então eu acho que a gente deve abrir, nesse sentido, vários rios grandes. Qualquer estado do país ou qualquer lugar recanto, inclusive, por que aqui? Porque a iniciativa, a gente sempre diz que iniciativa é uma coisa e acabativa é outra. Eu acho que é um estado de acabativa. Então eu acho que começa por aqui porque a situação permite que faça isso. O senhor está esperançoso, eu acho que dá para ver isso pela receptividade que o senhor teve aqui no estado? Nem é esperança, minha filha. Eu acho que esperança é uma palavra meia perigosa. É certeza. Confiante? Não, certeza. Certeza? Porque não tem porquê não acontecer. Você me entende? Então eu acho que é um negócio que é para todo mundo, não é meu mais. Inclusive ele já foge das minhas mãos. Quer dizer, eu fui até onde devia ir, além do que eu deveria, ousei demais, mas agora não sou eu que dou a palavra final. E por que o senhor acha que, com tudo isso, com a dimensão desse projeto, com o alcance desse projeto, até agora ele não deslanchou, ele foi podado, ele foi boicotado, ele foi de uma certa maneira contornado para que não acontecesse? Bom, eu não acredito em teoria da conspiração, mas o que eu acho é que ele deve afetar alguns interesses
que eu confesso para você que eu desconheço, porque eu nunca dei um valor para isso. Eu acho que essa substância, ela não pode ser valorizada. Você não pode dar um valor para ela, porque a vida humana é um negócio muito especial. E sempre tem uma pessoa que é muito importante para outras. E eu acho que é isso que é o valor que ela tem. Ela pode dar alívio, pode dar uma esperança para muita gente que necessita. E como é que está sendo para o senhor agora, sabendo dos efeitos dessa medicação e sabendo que muitas pessoas que já experimentaram, de uma certa maneira, agora não estão podendo contar, e muitas pessoas que ainda não experimentaram, que não contam com esse medicamento? É complicado você fazer isso, porque nunca imaginei na minha vida que houvesse qualquer empecilho que as pessoas tivessem acesso. Tanto que ela nunca foi cobrada nenhum centavo. Nem ninguém nunca financiou. Sempre quem financiou fui eu. E eu não financiei porque eu sou caridoso, porque eu sou bonzinho. Porque eu queria ver se eu conseguia que o maior número de pessoas pudessem usá-la para aliviar desse mal tão cruel que é. Aqui no Rio Grande do Sul, o senhor acha que agora é efetivo esse projeto? Se não for aqui, eu tenho sempre uma brincadeira que eu faço. Por minha culpa, por tua culpa, ou por culpa de ninguém, ele vai. A fosfomina vai. Ela é maior que eu, maior que você, maior que o Rio Grande, maior que o país. Ela é maior que a coisa, é um serviço para a humanidade. E não sou pretensioso, porque acredito que como a fosfomina, deve ter centenas de outras coisas que aliviam uma porção de males, né? E só falta alguém chegar e pôr de pé. Eu acho que eu consegui pôr de pé a fosfomina. Agora é um negócio que foge das minhas mãos, né? Porque se eu tivesse o controle, bem que eu faria. Já estaria no mercado à disposição de todo mundo. No cesto para você chegar e apanhar. Olha, nós da equipe do NT Sul da TV Cachoeira desejamos todo sucesso. Eu tenho certeza que os telespectadores também estão na torcida para que tudo dê certo e para que o seu projeto se efetive e que o senhor se sinta em casa aqui no Rio Grande do Sul para desenvolver esse seu projeto e espalhar para o mundo. Não vou me sentir porque eu estou em casa. Afinal de contas, tem um negócio muito grande dentro de mim, que eu sou brasileiro e eu não sou gaúcho, paranaense ou paulista. Então, qualquer lugar que você me levar desse país, eu falo a sua língua, eu conheço o teu costume e conheço a tua história, porque eu gosto de estudar o Brasil. Sucesso para o senhor, tá? Obrigado. Obrigada também pela sua participação no NT Sul e todos nós aqui torcendo e pedindo a Deus que tudo se encaminhe para que tudo dê certo, que tenhamos, né, esse projeto, essa medicação à disposição de todos e que o senhor seja muito feliz e que tenha muita saúde para acompanhar tudo isso e ver o êxito da sua pesquisa. Obrigado, muito obrigado. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você.